Boa noite. O atual prefeito de Santana de Parnaíba, Antônio da Rocha Marmo César, do PSDB, foi cassado. Ele e o vice-prefeito Oswaldo Borelli devem deixar seus cargos. Foi negado pelo TSE por 5-1 o registro da candidatura do atual prefeito de Santana de Parnaíba, Antônio da Rocha Marmo César, do PSDB. A ministra relatora Laurita Vaz apontou a ocorrência como improbidade administrativa. César teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado quando ainda era presidente da Câmara de Vereadores. Ele teria usado dinheiro público para pagar refeições e enviar alguns vereadores para um congresso que foi realizado no litoral de São Paulo. Na época, César foi condenado a devolver o dinheiro aos cofres municipais. Mas, segundo a ministra relatora, isso não afasta a questão da improbidade administrativa. Esse recurso foi registrado no TSE pelo ex-prefeito do município, Silvinho Peccioli, do Democratas. Em entrevista coletiva realizada nessa tarde em seu gabinete, César atribuiu a sua cassação ao fato de um dos advogados, Fernando Neves, ser irmão do ministro Henrique Neves da Silva. Por que nós colocamos aqui que em outubro ela deu uma decisão favorável ao prefeito César? Em outubro, após a eleição, já tinha se concretizado o fato. Por que nós colocamos após a contratação de Fernando Neves? Porque antes não era o Fernando Neves. Por que nós ligamos um ministro com o irmão dele? Pelo simples fato de você ir lá, entrar lá no Tribunal Superior Eleitoral e ver casos idênticos ao meu, que foram julgados e que ganharam a ação. Porque no meu caso foi o inverso. Então é muito difícil explicar, é estranho demais. É muito estranho o que aconteceu. Olha, transitou e julgado, 52% votou em mim, só isso me dava a legitimidade do cargo. A decisão monocrática, ela é pautada em súmula, só pode ser proferida com jurisprudência unânime e sumular. Essa é a decisão monocrática, foi proferida e depois que houve a contratação, olha, vejam bem o que eu estou lhes dizendo aqui. Eu não estou falando em corrupção, porque eu não tenho provas. Pois se tivesse, não me calaria. Embora os nossos adversários falavam de peito aberto em toda a cidade, que até o voto da ministra conheciam, eu não acredito nisso. Mas o caso é de uma estranheza singular. Como podemos ter uma situação de uma decisão monocrática pautada em súmulas do STJ e do STF, após a entrada de um irmão do ministro para advogar, só isso que alterou o certame? Só isso? Tivemos o Fernando Neves advogando, irmão do ministro Henrique Neves, que ficou impedido. Só isso foi determinante para reconsideração de uma decisão monocrática e uma reconsideração do voto. Que tudo isso que ela escreveu aqui, no dia 31 de outubro de 2012, foi rasgado. O prefeito César e seu vice Oswaldo Borelli estão esperando a publicação de um acórdão para deixarem seus cargos. Enquanto isso, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara de Vereadores, Elvis César. O TRE ainda vai decidir se haverão novas eleições ou se o segundo colocado vai assumir a prefeitura. As novas eleições aconteceriam porque César detém mais de 50% dos votos nas eleições 2012. Mas como é a sua candidatura que está sendo avaliada, os votos recebidos podem ser anulados. E o segundo candidato mais votado, no caso Silvinho, teria mais de 90% dos votos válidos. Perguntado se ele seria o candidato no caso de uma nova eleição, o presidente da Câmara e futuro prefeito temporário de Santana, Elvis César, disse que a decisão está com o partido. Mas César também teria total capacidade de se reeleger novamente. Para eu ser candidato a algo, o meu grupo precisa me escolher. Então, eu não tenho, é óbvio que a liderança do meu grupo vem do prefeito, vem do Borelli, vem dos nossos vereadores. Então, para que eu fosse, eu preciso ser escolhido.
Eu não posso me impor. Eu lutei a vida toda contra isso, imposição. Então, eu não sei. O prefeito é nenê na política. Ficha limpíssima, limpíssima. Não tem nada que lhe impute uma conduta que ele não possa participar. Vamos ter agora alguns pareceres do nosso jurídico. Quando eu falo do nosso jurídico, é o jurídico eleitoral, para que nos dê a segurança jurídica necessária para tomarmos todas as decisões. Mas o prefeito é apto a disputar qualquer eleição. O Tribunal Superior Eleitoral tem até amanhã para notificar o atual prefeito Antônio da Rocha Marmo César e seu vice Oswaldo Borelli. Um assassinato assustou os moradores de Alphaville pela banalidade do crime. Um casal foi morto a tiros pelo vizinho, que se dizia incomodado pelo barulho que vinha do apartamento deles. Um assassinato em um condomínio de Alphaville chocou o país durante a noite desta quinta-feira e acabou ocasionando 3 mortes. O motivo do assassinato teria sido uma briga de vizinhos. O morador do 11º andar teria ficado irritado com o barulho que vinha do 12º. Então, ele pegou o revólver, subiu e atirou no casal que morava no 12º andar. E depois se suicidou. A filha de apenas 1 ano do casal não se feriu. A mulher do acusado prestou depoimento durante a madrugada toda. O delegado responsável pelo caso, André Schiffman, não foi encontrado. Segundo os policiais, ele estava atendendo uma outra ocorrência, mas o caso será investigado pela Delegacia Seccional de Homicídios de Carapicuíba. O município de Barueri está passando por várias obras viárias. Nós conversamos com o secretário de Obras, José Tadeu dos Santos, para saber exatamente o que está sendo feito. Quem anda por Barueri, principalmente por Alphaville, seja de carro ou a pé, percebe que várias obras estão sendo realizadas nas vias do bairro. Segundo o secretário José Tadeu dos Santos, essas mudanças estão sendo realizadas principalmente para melhorar o fluxo no trânsito, uma das preocupações da nova gestão. Na verdade, o objetivo principal é darmos uma fluidez melhor no trânsito. O trânsito sempre foi algo que a população, não só de Alphaville, mas aqui também na região central de Barueri, as pessoas hoje reclamam com razão, de fato, porque nós temos um número muito grande de veículos, não só da cidade, mas dos municípios vizinhos que acabam transitando aqui pelo nosso sistema viário, e isso causa um transtorno muito grande, principalmente nos horários de pico. Então, nós resolvemos promover algumas intervenções, são essas que estão ocorrendo ali junto à Rua da Prata, no acesso à ponte Antônio Macedo Arantes, e lá também no lado de Alphaville, na Alameda Tocantins, criando uma terceira faixa, alterando aquele local do retorno para que se atinja a Juruá, a Dipsauaia e faça com mais tranquilidade o acesso à ponte no sentido aqui para o centro de Barueri. O novo acesso que liga a rodovia Castelo Branco a Alphaville é tida como uma das principais obras que estão sendo realizadas no momento e deve ser entregue já na primeira quinzena do mês que vem. A segunda parte do projeto é a construção de um viaduto no mesmo local, mas no sentido contrário, com os carros saindo de Alphaville em direção a São Paulo. Para comportar o fluxo de veículos que essa nova via vai trazer, a Alameda Tucunaré também deve ser alargada. A previsão para a entrega é no final de 2014. Outra obra que deve ser iniciada, que já entrou em licitação no dia 20 de maio, é a retificação do traçado e a melhoria da Avenida dos Lagos aqui na Aldeia da Serra. Segundo o secretário de Obras, esse é um pedido antigo dos moradores. E depois que a licitação for concluída, deve levar de 60 a 90 dias para o término. Quem passa pela ponte Antônio Macedo Arantes também vê algumas mudanças. No lado de Barueri, os cruzamentos da entrada e saída foram fechados e novos retornos foram criados. No lado de Alphaville, a Alameda Tocantins vai receber uma nova faixa e outro acesso para quem vem do centro e quer acessar a Via Parque. Tudo isso para criar um maior fluxo de carros. Outra grande obra que está sendo realizada fica no trevo de acesso ao centro do município, entre o Monumento à Solidariedade e a Praça das Bandeiras. Ali será criada uma nova pista paralela a Castelo Branco, facilitando o acesso de quem vem do interior. A conclusão deve acontecer em setembro deste ano. Essa semana, uma reunião do CONDEMA, realizada pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri, contou com a participação de diversos representantes da sociedade civil.
O CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Barueri, realizou ontem uma reunião com representantes de empresas e da sociedade civil em prol da temática ambiental. Integrantes do Conselho falaram da importância da reunião. O Conselho fica atento a tudo que acontece na cidade para trazer para o Conselho, para que junto a sociedade civil e o governo trabalhem junto em causas do meio ambiente. Desde quando faz parte do Conselho e por que resolveu entrar? Desde o ano passado, quando foi montado o Conselho, eu entrei porque eu me interesso pelas causas ambientais e eu acho que é responsabilidade minha e não só esperar pelo governo, nem de nenhum órgão que cuide, mas como cidadão a gente tem essa obrigação de cuidar do meio ambiente. O encontro discutiu temas polêmicos, como a construção da primeira usina termoelétrica do estado. A princípio ainda está nos processos de licenciamento, a empresa até então ela conseguiu a licença prévia, né? Já fez alguns trabalhos como audiência pública e agora a gente está trabalhando aí junto com eles, tentando informar a sociedade desse projeto, sobre a finalidade, de como isso vai acontecer. E por outro lado a empresa está tentando viabilizar aí a licença de instalação, né? Para que daqui, talvez até o ano que vem, comece a construção. O CETA, Centro de Triagem de Animais Silvestres de Barueri, conta com várias espécies. E isso está levando a prefeitura a criar um projeto de zoológico para a cidade. O zoológico, na verdade, é um embrião, né? É uma iniciativa que nós tivemos no momento em que os CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, eles têm alguns animais que talvez não consiga reintegrar na natureza. Então a gente vai estar pegando esses animais e expondo. E aí criou aí a ideia de uma instalação de um zoológico, ou de um mini zoológico na cidade. A Secretaria de Recursos Naturais recebeu também essa semana outra reunião, dessa vez da Associação de Órgãos Municipais do Meio Ambiente. A presidente da Associação dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente esteve em Barueri para uma reunião que definiu algumas questões da parte regional da ANAMA. A reunião realizada aqui na Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente definiu o papel de cada cidade na diretoria regional da qual Barueri faz parte. O órgão já existe há 25 anos no país e fortalece as atividades relacionadas ao meio ambiente nos municípios. A ANAMA é uma associação nacional de organismos ambientais municipais. Então, ela tem por objetivo fortalecer a gestão ambiental municipal, né? Então, é uma gestão razoavelmente nova, né? As secretarias de meio ambiente, ou às vezes o município não tem secretaria, mas tem diretoria de meio ambiente. O objetivo da ANAMA é fazer a discussão e fortalecer essa gestão ambiental dentro dos municípios. Nós estamos sediando essa reunião hoje aqui em Barueri justamente para fortalecer esse órgão no estado de São Paulo, principalmente aqui nessa região, né? Mas congregando todo o estado. Por quê? Trata-se de uma associação nacional, porém o fortalecimento no estado de São Paulo é de suma importância para a gente, para tratarmos desses assuntos junto aos órgãos superiores, estaduais, federais. Nada mais é do que um fortalecimento dos municípios no sentido de busca pelos interesses voltados aí a essas questões ambientais. O que vai ser discutido na reunião hoje? Bem, nós estamos formando uma diretoria estadual, né? E hoje nós vamos formalizar essa diretoria para que a gente possa ter esses representantes a nível de estado e sim aí defender os nossos interesses mais voltados aí para o estado de São Paulo. No próximo bloco, CEPAC Barueri realizou um jantar em comemoração aos seus 20 anos. Até já!